Paz do Senhor, queridos. Glória a Deus, que privilégio poder estar aqui. Para mim é uma grande bênção. Você está feliz? Você orou hoje? 20 minutos? $18 minutos? Posso convidar você a ficar de pé? Com muito amor e carinho, eu estou incumbido de trazer nessa noite uma mensagem onde o tema fala sobre vida de oração. E vida de oração, aparentemente, durante muitos anos para mim foi algo que parecia ser simples, que parecia ser muito natural. E de alguns anos para cá eu comecei a aprender que não tem nada de natural na vida de oração. Era totalmente espiritual. A nossa vida de oração com o Senhor é totalmente espiritual. E eu tenho aprendido nesses dias, e domingo passado, como eu falei de manhã, eu creio que Deus, Ele quer estabelecer coisas nas nossas vidas nos dias de hoje. E hoje pela manhã foi uma grande bênção, nós vimos cura, Deus curando pessoas, libertando pessoas. E é engraçado como a igreja está doente, como a igreja está fragilizada. A igreja está com doenças na sua carne, física e principalmente emocional. Hoje pela manhã eu saí daqui 1 hora depois que acabou o culto, orando por pessoas que disseram para mim: ore por mim, porque a minha vida sentimental está um lixo, porque a minha vida emocional está um caco, porque a minha vida espiritual está caída. E eu só posso entender que é por falta de oração. Porque aquele que se aproxima de Deus, em intimidade com Deus, coisas sobrenaturais começam a acontecer. E parece que a gente se acostumou muito a ter uma vida de oração dentro da igreja naquelas 2 horas de culto. Então glória a Deus por algumas igrejas que têm culto todos os dias, porque ele ora pelo menos algum tempo durante o dia naquele culto. Mas nós precisamos entender que o propósito de Deus é fazer eu e você buscarmos a face dele todos os dias. A Bíblia diz que nós temos que orar sem cessar. 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 17. E se nós temos que orar sem cessar, por que é que nós não oramos? E eu acho muito lindo, eu estava falando com o bispo agora, que é tão interessante que nos últimos 5 anos eu tenho percebido também que os nossos louvores, parece que eles não condizem com a nossa realidade. Esta casa é sua, pode entrar, apareça, Senhor. Será que Ele pode entrar mesmo e fazer o que Ele quer fazer? Esse é o propósito de Deus na minha vida e na tua vida nesses dias. É entrar na nossa casa espiritual e fazer daqui um grande avivamento. Mas nós precisamos entrar em unidade como igreja. Eu tenho aprendido na minha casa que quando eu dou a mão para minha esposa, nós dobramos o joelho no quarto e começamos a orar, as coisas se resolvem de uma maneira muito mais tranquila. Mas eu custei entender que eu tinha que dobrar o joelho e pegar na mão dela e orarmos juntos. Eu orar por ela, ela por mim, orar pelos nossos filhos, orar pelo nosso ministério. Eu custei entender isso. E hoje eu vivo uma vida muito mais confortável na vida ministerial, porque eu aprendi que no andar de cima nós conquistamos todas as coisas. Mas talvez você está do lado de uma pessoa que não consegue parar 5 minutos para orar, porque a vida tem feito com que ela tenha tempo para todas as coisas, menos para orar. Esses dias foi engraçado que eu pedi para a moça que trabalha para mim no escritório, se alguém ligar, anote os recados, porque eu vou atender só amanhã. E saí, ela falou: mas você atende todo mundo? Eu falei: hoje eu não vou ligar o meu WhatsApp, porque eu não consigo trabalhar na rua de tanto que me mandam mensagem. E eu sei que muitas coisas têm feito a gente não produzir naquilo que nós precisamos, porque o diabo tem essa artimanha.
Mas talvez você está do lado de alguém que precisa de exercer oração com você. Eu queria convidar você a pegar na mão de quem está do teu lado. Se nós vamos falar sobre oração, eu acho que nada mais justo do que nós entrarmos nesse momento, mas com muita intrepidez, com muita ousadia, de orar por essa pessoa que está do lado. Pastor, mas eu não conheço essa pessoa, nunca vi, não sei. Você não conhece, mas não precisa conhecer, porque o Espírito de Deus conhece. E se nós somos uma igreja de fato, e nós estamos no lugar correto, o Espírito de Deus vai falar através da tua vida, acerca da vida dessa pessoa. Se você não sabe o nome, pergunte o nome. Mas eu queria que essa igreja, eu acho que Jesus, ele veio, você convidou ele, a casa é sua, tu és bem-vindo aqui. E sem a presença do Espírito Santo não tem sentido nenhum esse lugar. Se o Espírito Santo não tiver liberdade de fazer o que ele quer nesse culto, não tem sentido, nós vamos voltar para os nossos lares da mesma maneira que nós chegamos. A presença de Deus é o que faz toda a diferença na minha vida e na tua vida. E a presença de Deus está onde? Está aí. Esse ouro, esse valor, essa riqueza está dentro de você, está dentro de mim, que é o poder do Espírito Santo. Talvez você está pegando na mão de alguém que está querendo já talvez se matar. Ou talvez como hoje eu peguei na mão de uma pessoa e nem sabia que ela está com câncer em fase terminal. Mas isso para mim não muda nada, porque quem dá um decreto final é Ele. Talvez você está segurando na mão de alguém que está vivendo os seus piores dias financeiros, ou seus sentimentos estão totalmente dilacerados. Mas a sua oração pode transformar essa pessoa agora. Eu quero convidar você a fechar teus olhos, não precisa olhar para mim. E você vai começar agora, como uma igreja poderosa, com uma unção profética, orar pela vida que está pegando na sua mão aí. Pode começar a orar. Mas você pode orar mais alto, eu sei. Porque você é a igreja de Cristo. Você pode ser muito mais intrépido, com muito mais ousadia. Você pode ser sim um instrumento de Deus. Você pode mudar a história da pessoa que está do teu lado. Você pode mudar os pensamentos. Você pode mudar os cursos da história da vida dessa pessoa, a hora mesmo. Intercede por ela, entra na brecha nessa noite e começa a falar com Deus acerca da vida dela. E que a tristeza caia por terra, que a angústia caia por terra, que o desejo de morte caia por terra, e que a vida que vem de Jesus seja sobre a vida desta pessoa agora. Darasumi darabacandarabakalabasúbia, esteplo que mendaraiaçou, inimidarabacandarabacalabachai, oh, rimiandarabansou e anda, oh, lamai chorecante. Senhor, faz, Senhor, nesta noite, opera aquilo que tu queres fazer, que o Senhor possa, Senhor, passar no meio da tua igreja e começar a falar com cada um. Opera, Senhor, aonde tem, Senhor, vidas, ó Deus, em tristeza, que o Senhor venha agora, trazendo a alegria do Senhor sobre essas vidas. Papai, entra com provisão, entra com cura onde tem enfermidade, entra com alegria onde tem tristeza, mas Senhor, opera na vida dos teus filhos e levanta teu povo na força do teu Espírito, Senhor, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Oh Espírito Santo, oh aleluia, aleluia, aleluia. Você que já orou, você pode aplaudir e glorificar o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Pode tomar seu lugar. Glória a Jesus. Eu creio no poder da oração. Eu fui alcançado por causa da oração. Minha família teve cura por causa da oração. Se eu sou alguma coisa hoje, é porque alguém orou por mim, alguém tem orado pela minha vida.
quando nós entendemos o poder que a igreja tem através da oração, nós nunca mais seremos o mesmo. Amém? Glória a Deus. Nós estamos falando esses dias sobre vida de oração. Amém? Quem esteve no culto domingo passado? Quem lembra o que o apóstolo pregou? Alguém lembra que o pastor pregou domingo passado? Faz só uma semana. Marcos capítulo 1, não é? Aquele domingo eu estive aqui. Confesso para vocês que eu saí daqui confrontado pela palavra de Deus. Bastante confrontado. Em desespero. Porque eu falei, Senhor, eu não estou orando nada. Eu preciso ter tempo contigo. Eu preciso me relacionar com o Senhor com uma maneira mais eficaz. Eu preciso ouvir o Senhor falar comigo. E eu saí muito confrontado mesmo. Falei até com os obreiros lá do Guarapiranga. Falei, nós precisamos nos juntar. Nós precisamos orar mais. Nós precisamos nos dedicar à oração. Porque muitas vezes a gente tenta resolver muitas coisas com as nossas técnicas, com as nossas habilidades, com os nossos achismos, com a bagagem que a gente trouxe nos últimos anos. Mas a gente tem chegado à conclusão que a gente só conquista as coisas através da oração. E eu tenho essa responsabilidade. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 10, a partir do verso 19. E você que achar já o texto, você diga glória a Deus. 2 glória a Deus até agora. Você que for achando esse texto, diga glória a Deus, por favor. Porque é a palavra de Deus. Quem não achou, fala para mim esperar um pouquinho. Eu espero. Todos acharam? Amém? Glória a Deus por isso. Hebreus capítulo 10, verso 19 diz assim: tendo, pois, irmãos, intrepidez. Algumas traduções diz ousadia, outras firmeza. Na minha Bíblia está escrito intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus. Verso 22, aproximemo-nos com um sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Quem fez a promessa é fiel. Amém? Glória a Deus por isso. Queridos, quando eu saí domingo aqui, eu fui convidado a ministrar a palavra no dia de hoje. Eu pedi ao Senhor um texto e algumas coisas foram colaborando essa semana na minha vida de oração e com algumas conversas com algumas pessoas, e o Espírito de Deus me trouxe a esse texto. E eu achei tão interessante quando nós estamos louvando aqui, que a gente diz que a casa é do Senhor, que Ele pode entrar, que Ele é bem-vindo no nosso meio. Começa a me chamar a atenção, e quando eu falo que parece que não condiz muito com a situação da igreja, com a realidade da igreja, isso me chama muita atenção, e eu começo a querer entender algumas coisas que esse texto está dizendo. Esse texto, o escritor, que para mim eu disse hoje, é Paulo, porque você começa a ler Hebreus, tem muitas coisas que só poderia ser ele, mas eu não posso dar certeza, mas eu quero acreditar que é ele. Mas tem muitas coisas nesse texto, e ele diz, já começando aqui o texto, o escritor disse que o novo e vivo caminho foi liberado para mim e para você. Ele diz que a gente tem que ter ousadia, intrepidez para entrar no Santo dos Santos. O texto aqui diz que eu não preciso mais passar pelo átrio, eu já posso ir direto
ao Santo dos Santos, porque o véu se rasgou, e eu e você não vamos mais poder costurar esse véu, fechar essa porta. A porta está escancarada para mim e para você, ou seja, Ele está nos dando a liberdade, nos dando a oportunidade de que quantas vezes eu quiser, eu posso entrar direto no Santo dos Santos. Mas o que eu tenho percebido, e eu fui para casa hoje, agora à tarde, investi um pouco de oração, e a gente parece que prega uma mensagem de manhã, e chega mais à tarde, você vai pregar a mesma mensagem, mas Deus começa a falar de uma forma diferente. Eu já percebi que vai acontecer de forma diferente, e entrar no Santo dos Santos, essa liberdade que está nos dando, eu tenho crido e quero acreditar nessa noite, que o que Deus quer fazer com a minha vida e com a tua vida, é nos colocar na posição que de fato nós devemos ficar. Ele está nos dando a autoridade de entrar na presença de Deus, por causa que o véu se rasgou através da obra. Ele quer nos colocar numa posição de autoridade. Mas para que isso aconteça na minha vida e na tua vida, a nossa vida de oração talvez precisa ser reajustada nos dias de hoje. Eu tenho crido muito nesses tempos, e a gente fala muito, e às vezes eu converso muito com a minha filha, a Beatriz, quando tem um MDA jovem, falo muito, e ela fala para mim que acontece coisas sobrenaturais, curas instantâneas, pessoas que vêm trazer testemunhos que as pessoas ficam maravilhadas, e eu falo, por que isso não acontece? Está tendo avivamento ali, está tendo avivamento lá, e eu clamo já há muito tempo por avivamentos, um grande avivamento nessa região, mas parece que a gente não consegue enxergar o avivamento. E eu perguntei para Deus, o que é avivamento, Senhor? Talvez você deve perguntar também o que é avivamento. E hoje eu já não espero mais um avivamento por causa de uma igreja local. Ela começa a ser transformada pelo poder de Deus, e chega um avivamento e tudo muda. Eu aprendi que avivamento pode começar dentro da minha vida. Eu dei um testemunho não, eu comentei hoje de manhã, o Felipe estava aqui, da Érica, e eu me lembro que ele deu uma aula, eu não estava na aula, e a minha esposa estava na aula, na segunda-feira passada, e ela saiu daqui, foi direto para o hospital, por causa da coluna, chegou em casa de madrugada, foi uma dificuldade para colocar lá em cima, subir a escada da minha casa, só que ela chegou, entrou e falou, amor, eu preciso falar para você como foi a aula. Eu falei, calma, você acabou de chegar do hospital, mas você precisa ouvir o que eu vi lá. A aula dele foi fantástica. Aquele menino, ele fala de uma maneira, aquele menino, ele conta assim das coisas, ele vai falando, e parece que ele está vendo tudo que ele está falando. Eu falei, amor, você precisa deitar, você precisa se recuperar. Não, mas você precisa ouvir. Era 3 horas da madrugada, irmãos. É algo assim que ela começou a falar, e olha para minha esposa falar, ela às vezes tem muitas dores, cansaço. Não é comum dela fazer isso. Não faz parte dela fazer isso. Mas ela chegou tão empolgada para contar para mim o que aconteceu. E falou, ele pegava, você precisa ver a apostila, as coisas são coloridas, ele teve um cuidado. Nossa, amor, você precisa semana que vem estar lá. Nós vamos junto, você vai ver que delícia. Dá vontade de ficar a noite inteira ouvindo ele. E eu conversando com ela, eu falei para ela, você sabe o que é isso? Avivamento. Ele está vivendo um momento de avivamento. E eu comecei a entender que avivamento na nossa vida é aquilo de resposta que nós damos para Deus daquilo que Ele tem colocado dentro de nós. Vocês já viram pessoas que estão na igreja dando glória a Deus, sapateando, e aquela coisa, e chora na hora do louvor. Ai, Senhor, apareça, Senhor, está chorando, derramando lágrimas. Mas chega em casa, qualquer coisinha diferente do filho, está chutando até os cachorros. Vocês já viram gente assim? Por quê que acontece isso dentro da igreja ainda? Eu só posso entender que uma pessoa que vive ainda esse tipo de situação é porque ainda não descobriu que a porta está aberta e ela pode entrar no Santo do Santo e desfrutar da presença de Deus
na vida dela e ter respostas que ela precisa das suas mazelas, das suas circunstâncias. Você está aí? Então, vida de oração, querido, é algo que o Senhor quer levar a igreja a viver nos dias de hoje. Eu acredito sim num grande avivamento. Eu acredito nos dias que a igreja vai começar a experimentar curas instantâneas, milagres sobrenaturais. Eu acredito nisso sim, famílias totalmente restauradas pelo poder da palavra. Eu acredito nisso, mas primeiro, Deus, Ele tem uma sede, tem uma ansiedade de colocar a igreja no seu devido lugar. A igreja de Cristo, ela não é estabelecida na terra com autoridade, mas sim no andar de cima, nas regiões celestiais. A grande diferença que nós não conseguimos entender nos dias de hoje, que a posição da igreja não é na terra, é no céu. A nossa autoridade está no céu e nós precisamos buscar isso e entender o propósito de Deus para a nossa vida. Nós vivemos um tempo onde as pessoas querem resolver as coisas tudo aqui na sua naturalidade. Uma pessoa que ora todos os dias, 70% dos seus problemas já estão resolvidos por causa da oração. Mas é fácil orar? Por quê? Porque há uma resistência espiritual. Há uma guerra espiritual. Porque o nosso adversário sabe que se nós investirmos tempo de oração, respostas da parte de Deus chegará para nós. Então, viver uma vida de oração é o propósito de Deus. Ele mesmo diz: vigiai e orai sem cessar. Ele nos convida, Ele nos convoca para ter uma vida de oração. Você está aí? E quando diz o escritor que a porta está aberta, o que nós precisamos ter? Olha o que ele diz aqui: com intrepidez, nós precisamos ter ousadia para entrar no Santo do Santo e aproveitar aquilo que está disponível para nós. Mas o que precisa ter na minha vida e na tua vida é intrepidez de espírito, é ousadia para estar neste ambiente. É andar no céu lá de cima, é andar aonde nós temos autoridade, as regiões celestiais. Nenhuma guerra na nossa vida nós vamos conseguir combater ela aqui na terra. Muitos estão sofrendo, vivendo problemas, como eu disse hoje pela manhã. Eu acabei de ministrar a palavra e a pessoa chegou para mim e falou: ora por mim, porque a minha vida sentimental é um lixo, o meu emocional está abalado. Por quê? Porque quer resolver as suas guerras aqui no mundo natural. Tem alguém aí? O que Deus quer fazer comigo e com você é nos colocar na nossa posição de autoridade. Eu dei um testemunho hoje pela manhã. Estou vivendo no meio da minha parentela uma separação de um casal com um casamento de 13, 14 anos. Domingo passado eu saí da igreja e nos convidaram para tomar um lanche. E a minha esposa falou assim: estão nos convidando para falar sobre a separação. Você quer ir? Fala, vamos. E fomos até lá. E de fato, o café era para isso. Tomamos um café, comemos um pão gostoso, mas parece que não descia direito, sabe, divino? Uma roda numa mesa. E descendo a lenha. Descendo a lenha. Porque ele é um canalha. Porque não sei o quê. Porque não sei o que lá. Eu tinha pregado sobre vida de oração, conquistar as coisas no mundo espiritual na igreja. Eu tinha acabado de pregar. E eu falei: Jesus, me ajuda, porque eu não posso entrar no meio disso. Como que eu faço? A minha vontade era que Jesus mandasse alguém ligar lá. E olha, tu precisa vir correndo para cá, estão precisando da sua ajuda. E eu falava: preciso sair daqui. E não sei o que. Eu estava desesperado para sair daquele ambiente, porque era uma roda de escarnecedores. E não era gente do mundo, era gente da igreja. Todos cristãos, professam a mesma fé. E eu estava me sentindo mal, comendo aquele pãozinho, comendo aquele queijo, mas me sentindo mal naquele ambiente.
E eu tinha acabado de falar sobre vida de oração, tinha acabado de falar sobre a pregação de Marcos. E eu falei, Jesus, nos ajuda. Eu olhava para minha esposa, o que vocês acham? É difícil falar, são parentes. Não, porque você tem que dar sua opinião, porque você viu o que ele fez, você viu o que ela fez, você viu que não sei o quê. E a gente angustiado. E falaram quase 1h20 naquela mesa. Nunca vim encontrar tanta coisa para falar. E de repente eu pedindo para o Espírito Santo me ajuda. E o Espírito Santo falou para mim claramente, levanta e ora. E eu falei, Jesus, o que você acha, Clóvis? Eu acho que nós temos que orar. E me levantei na mesa. Quando eu me levantei, irmãos, presta atenção nisso. A minha parentela simplesmente fez assim, ó. Tipo, o espiritual chegou. O meu sobrinho, que é o mais jovem da igreja, estava sentado no sofá. E ele deu um pulo do sofá, só ele não estava envolvido naquela conversa. E eu também não estava, só estava sentado na roda do escarnecedor. A Bíblia fala que a gente não deve se assentar. E eu errei. Mas estava ali, fui convidado. A gente precisa tomar cuidado quando se assenta, porque as pessoas colocam a gente na roda. E meu sobrinho falou um pulo e falou, eita tio, até que enfim uma coisa nobre nessa noite. Falei, então vamos orar. Falei, porque eles dois precisam de ajuda. E nosso papel não é estar aqui falando e querendo resolver o problema aqui nessa mesa. Nós temos que estabelecer lá no céu, na região celestial, o que de fato eles precisam, é que Deus intervenha nisso. Então nós vamos gerar no mundo espiritual, porque a Bíblia diz que aquilo que for concordado entre 2 ou mais pessoas aqui na face da terra, isso já terá sido ligado também no céu, e Ele vai estabelecer aquilo que de fato é verdade para essa família. E começamos a orar, irmãos. Eu comecei a orar, o único amém que eu ouvi era do meu sobrinho e da minha esposa. E eu falava em nome de Jesus, amém, que o Senhor possa visitar esse casal, amém, só dos dois, mas do restante da minha parentela, que professa a mesma fé, que participa de culto, que não perde um culto, que fica na porta, que fica cumprindo escala, que vai de manhã, que vai de noite, que faz célula também, e que vai na célula, que é líder de célula, que é anfitrião de célula, não via um amém. Por quê? Porque não conseguiu descobrir que ainda nós temos um caminho aberto, a porta está aberta para nós entrarmos no Santo dos Santos e decretarmos lá no alto aquilo que nós queremos. O que Deus quer fazer comigo e com você é nos colocar na posição de honra que nós temos, que é estar no céu. A nossa batalha é no céu, a nossa guerra se vence lá no céu, a nossa vitória será estabelecida porque nós iremos direto para o céu através do novo e vivo caminho que foi liberado para a minha vida e para a tua vida. E eu comecei a entender que tem muitas coisas que não são revelação. Eu não preciso ter revelação de Deus para Ele me dar uma direção. Eu preciso ter entendimento. Ele está dizendo, a porta está aberta. É você entrar, ser ousado com isso e desfrutar daquilo que você pode desfrutar. Então, vida de oração é algo que tem que fazer parte da minha vida e da tua vida. Isso tem que ser um estilo para mim e para você. As maiores guerras que existem hoje dentro das famílias é porque falta oração. Eu falo para falar de mim mesmo. Muitas vezes dentro da minha casa eu quis resolver os problemas com o filho, com a esposa, com a empresa, na força do braço. Eu só quebrei a cara. Hoje até para mandar um funcionário embora, eu dobro o meu joelho. Falo, Senhor, me ajuda. Prepara uma porta para essa pessoa. Me ajuda nisso daqui. E parece que as coisas acontecem assim naturalmente. Por quê? O Senhor disse para o homem na fundação que a terra iria se sujeitar a ele. Nós temos essa autoridade. Mas é para pisar na terra, destruir a terra, fazer o que a gente quiser com a terra? Não, é para estabelecer no mundo espiritual. O avivamento muitas vezes não chega em muitos bairros. Não é porque as pessoas estão pecando demais.
Não é porque as pessoas estão com a vida toda destruída. Não. É porque a igreja não se santifica. É porque a igreja não entra no Santo dos Santos para aclamar. Uma igreja que clama, ela muda uma sociedade. Nós estamos vivendo um tempo onde o presidente da República, ele está lá por causa do quê, irmãos? Foi a primeira vez que a igreja se levanta para orar. Foi a primeira vez que eu vejo uma igreja se levantando, o corpo de Cristo se levantou e estabeleceu quem ficaria no lugar do poder. Sim ou não? Essa que é a grande verdade. Todos nós sabemos que se a igreja não tivesse se posicionado, nós não teríamos esse presidente. Então eu quero acreditar que a igreja tem uma autoridade tão grande que ela pode estabelecer um governo para nós, como tirar de lá também. A nossa luta é no mundo espiritual, através da vida de oração. Se você se lembrar da Babilônia, quem era o governo da Babilônia? Começa com Nabuco. Mas quem é que tinha autoridade naquele dia? Daniel. Havia um governo estabelecido sobre a Babilônia, mas quem tinha autoridade era Daniel. A igreja tem autoridade, não importa quem está aqui ou ali, que a igreja estiver estabelecida, há uma autoridade sobre ela. Nabucodonosor chegou um momento e falou, olha, até ele se converteu a Daniel, falou, olha, a partir de hoje ninguém adora outro Deus se não for o Deus de Daniel. Por quê? Porque ele estava investido de autoridade, irmãos. Só que Daniel tinha a vida de oração. E quando nós entramos nessa brecha, quando nós passamos por essa porta, as coisas começam a ter um sentido diferente para nós. Então, vida de oração tem que ser um estilo para mim e para você. Quando nós entramos na presença de Deus, em oração, nós falamos com Deus, sim ou não? Agora, o que é falar com Deus? O que é orar? É conversar com Deus. Oração é conversar com Deus. Eu falei hoje pela manhã, oração não é quando você chega diante de Deus, fala, vira as costas e vai embora. Já viu gente assim? Você vai numa festa, tem pessoas que é desse jeito. Você vai abrir a boca para falar de um assunto, ele não deixa você falar mais. Aí você vai para um outro assunto que você quer conversar, você quer falar também, você quer se expressar, mas ele não deixa você falar. Só ele fala, do começo ao fim. Já viu gente assim? Sim ou não? Não é chato demais? Você para num ambiente, numa rodinha, ele está falando. Aí você está esperando uma oportunidade para você quer participar da conversa. E aí você vai entrar, ele já começa outro assunto, já vai falando outro, já vai falando outro, e não deixa você falar. É muito chato isso, é ou não é? Agora imagine você e Deus. Você chega lá para Deus, na sua vida de oração, e começa a falar, entendeu, Deus? Então tá bom, vira as costas e vai embora. Deus vai falar, meu, esse cara é muito chato, ele não deixa nem eu falar. Vida de oração é ter relacionamento com Deus, é falar com Deus, é entrar no Santo dos Santos, expressar o teu coração com sinceridade, e deixar Deus falar. O segredo de nós buscarmos respostas em Deus é deixar Deus falar. Nós precisamos entender que a palavra de Deus é resposta para todos os nossos problemas. Tudo que Deus fez foi através da sua palavra. Então nós precisamos entender que eu tenho que entrar no Santo do Santo, abrir o meu coração, falar com Deus e esperar Ele falar na minha vida. E quando Deus começa a falar na minha vida, Ele vai enchendo o meu coração, enchendo a minha alma das riquezas que tem no céu. Através de Deus, as respostas começam a chegar. E isso gera, na verdade, um avivamento. Aquilo que eu estava falando do rapaz. Quando você começa a ter intimidade, relacionamento com Ele, começa a gerar dentro de você algo que Ele está colocando. Isso se chama avivamento. E o avivamento, quando chega na vida de uma pessoa, todo mundo que está perto percebe. Todo mundo é transformado. A minha mulher foi transformada por uma aula.
Ela está feliz, ela não vê a hora. Eu estava saindo, ela falou, eu acho que amanhã, ela está de cama hoje, eu acho que amanhã eu não vou conseguir ir na aula. Puxa vida, está triste já. Mas por quê? Porque foi um momento de avivamento que impactou a vida dela. Se você tem uma guerra na tua vida, se você tem uma luta, você não vai vencer ela aqui se você não estabelecer ela no reino do Espírito. Quem está aí? Deus quer nos colocar na posição que é nossa. Quer reposicionar a sua igreja para estabelecer coisas grandes e firmes nas nossas vidas. Oração tem que ser um estilo de vida para mim e para você, querido. Senão nós não vamos vencer. E eu creio muito nesses dias que o que Deus quer fazer é trazer a sua igreja num nível de autoridade, aonde vai exigir mais de mim e mais de você, porque Deus tem pressa de grandes transformações. Eu vi o apóstolo falando aqui que esta nação será um celeiro de profetas, um celeiro de missionários, um celeiro de pastores. Vamos enviar pastores para todos os lados, missionários para todos os lados. Talvez esse missionário está sentado essa noite aqui. E nós precisamos entender que Ele quer nos reposicionar para isso. Sabe, queridos, nos últimos tempos eu tenho visto muitos movimentos. Eu aprendi até algo esses dias, que às vezes a gente vê movimento na igreja, um pula-pula, e aquele negócio e tal. Eu discipulo um pastor, já faz 1 ano e pouco, uma bênção. Mas chega homens lá de outras igrejas, da igreja dele, que ele liga para mim e fala, pastor, eu estou em crise. Que os homens chegam, tem homem que sai correndo, fazendo aviãozinho na igreja, e vai com a volta sapateando e batendo, é aquela coisa de doido. E eu falo, Jesus amado. Estávamos até dando risada esses dias, porque um cara colocou uma porta de vidro de 2,70 metros. E tem uns irmãos bem pentecostal lá. E o cara colocou a porta de vidro, bispo, um vidro de 10 milímetros. 2,70 metros por 1,90 de largura. Eu acho que ele fez o serviço mal feito, não colocou o trilho da frente. O que acontece no finalzinho do culto? Uma criança encosta no vidro e esse vidro cai no meio da igreja. Imagina um vidro temperado caindo assim, ó. Ele contando para mim, ele falou, irmão, tem uns irmãos que estão chegando na igreja que é tão pentecostal, mas tão pentecostal, que a hora que o vidro espatifou que caiu, os irmãos saíram sapateando na igreja. Eu não tenho nada contra sapatear, até gosto desses movimentos. Mas movimento, muitas vezes, não agrega nada na nossa vida. As igrejas ultimamente estão fazendo muitos entretenimentos. Nada contra também. Eu acho até bacana. É muito legal. Tem um monte de novidade. É iluminação, é fumaça. Tem um monte de coisa. Eu acho muito positivo. Eu acho que fica muito legal. Mas eu descobri que entretenimento é o substituto diabólico do avivamento. Ele está substituindo aquilo que deveria ser avivamento dentro da igreja. E a gente não perceber isso, não se reposicionar, eu acho que Deus está trazendo a gente para uma posição da autoridade da igreja, para a igreja se santificar mesmo, estar dentro do santo, vivendo uma vida com Deus, uma conexão direta, para que as nossas guerras, elas possam ser resolvidas lá no mundo espiritual, e Deus possa estabelecer aqui na face da terra. É isso que precisa. Nós precisamos entender isso. Se nós queremos um avivamento, ele tem que começar dentro de nós. Eu não posso esperar da igreja local, eu não posso esperar que o apóstolo faça alguma coisa, os bispos façam alguma coisa, para que se tenha um grande avivamento. Não, o avivamento tem que começar dentro de mim. Tem que começar dentro de você. Como que é o nome daquele filme que a mulher sai para fora e dá um decreto para Satanás? Grito de guerra. Quarto de guerra. Eu não assisti esse filme, eu só vi aquela mulher fazendo aquilo. Quando ela sai, abre a porta. Olha aqui, Satanás. Você pega as tuas coisas, pega tudo que é teu. A partir de agora, o mais valente chegou. Agora esse lugar é de Deus, essa casa é dele, ele é bem-vindo aqui. Ele vai ter liberdade aqui, você pode pegar suas coisas e sair fora. Só ouvi essa mulher falando isso, nem foi essas frases todas. Eu estou dizendo aqui como ela falou. Com aquilo ali eu aprendi que eu tinha que ser inteligente.
Porque eu fiquei esperando muitas vezes Deus vir me revelar como que eu tinha que orar, revelar alguma coisa diferente, porque, olha, o irmão tem uma palavra para você, e vai descer lá um anjo na sua casa. Não, eu só preciso entender que eu tenho que entrar no Santo dos Santos, declarar no mundo espiritual, e Deus estabelecer através da palavra dele, aquilo que eu mais preciso aqui na terra. Então eu e você precisamos entender nessa noite, que a nossa vida de oração tem que ser intensa. Ela tem que ser muito mais intensa nesses dias de hoje, para que aquilo que Deus quer fazer, Ele consiga fazer através da minha vida e da tua vida. Você está aí? Qual que é o papel da igreja hoje, irmão? Pastor, se o senhor visse a minha situação lá em casa, não dá não. É um não sei o que, é um não sei o que lá. Esse negócio aqui é assim mesmo? Eu te repreendo em nome de Jesus. Está zero ali. Querido, entenda uma coisa. Já vou encerrar. A sua vida de oração, o seu tempo de intimidade com Deus, muda a tua casa, muda a tua célula, muda o teu culto, muda a tua parentela, muda a tua vizinhança, se você quiser. O problema é que a gente não se coloca na posição que deve se colocar, e a gente quer viver uma vida achando que tudo se resolve no mundo natural. Esse mundo jaz o maligno, eu estou nesse mundo, mas eu não sou dele. Eu sou um homem espiritual, eu faço as coisas através do mundo do espírito, para se resolver as coisas. A gente começa a olhar a circunstância, a nossa vida de oração começa a ficar uma decadência, porque a gente não consegue crer. Eu falei hoje de manhã, um pastor, eu tive num velório essa semana, um pastor amigo meu, a família toda dele crente, a irmã, 48 anos, veio a falecer, e eles não esperavam, porque ela entrou com uma pneumonia, e descobriram que ela estava com câncer. Isso aconteceu na terça-feira que descobriram, na quarta ela faleceu. E o pastor, ele é muito louco mesmo, muito doidão. Esse cara falou para mim lá no velório, falou, cara, quando eu descobri, que eu fiquei sabendo, eu já peguei o óleo na minha casa, fui direto para o hospital, perguntei onde estava a minha irmã, cheguei lá, o cara me acompanhando, um outro enfermeiro acompanhando, e eu cheguei lá e coloquei a mão em cima dela, eu te repreendo, espírito de morte, eu decreto cura, eu decreto que você venha ser ressurreta, e foi falando, e glória a Deus por isso, Senhor, que o Senhor faça a tua vontade. E aí ele falou que os caras ficaram olhando para ele e falaram, tem que internar esse cara. Acharam uma loucura. E na hora que estava falando, eu também falei, cara, você é doido mesmo, hein? Ele falou, posso ser doido, mas eu tenho ousadia no espírito. Se Deus quisesse ressuscitar ela, Ele ressuscitaria. Se Ele não quiser, a vontade dele é perfeita, boa e agradável. Mas eu aprendi com isso. Não que eu quero ser louco também, saindo, pôr a mão em tudo quanto é morto na minha frente, não. Mas nós precisamos ter ousadia. O escritor está dizendo, tenha ousadia, intrepidez de entrar no Santo do Santo e declarar no mundo espiritual tudo aquilo que você quer para a tua vida. Em vez de você ficar fazendo fofoca do seu marido dentro de casa, entra no Santo do Santo e ore e peça para que Deus mude o coração dele. Em vez de você ficar reclamando do teu líder de célula, do seu líder da Casa de Milagre, que mudou o nome, você vai lá no Santo do Santo, dobra teu joelho e começa a decretar o que você quer. Lá no Guarapiranga a gente estava com uma coisa, vamos fazer evangelismo, vamos fazer evangelismo. Liga para o irmão, faz isso, manda um WhatsApp para ele, coloca ele no grupo, a gente poder mandar a mensagem para ele. Faz isso, faz aquilo, faz esse, nada. As Casas de Milagre não vinha gente, a igreja não vinha gente, não vinha visitante. Eu falei, meu Deus, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Até um dia que Deus deu uma direção. Vocês precisam orar. Precisam orar. Eu chamei os obreiros lá. Falei, irmãos, eu tenho uma direção para nós. O Espírito Santo me conduziu a falar com vocês para a gente ter tempo de oração. A irmã olhou para mim e falou, pastor, a gente faz isso toda hora. Eu falei, então vamos fazer mais. Eu acho que eu não estou fazendo, eu estou fazendo muito pouco. Mas vamos começar a orar agora e decretar no mundo espiritual, para que os visitantes venham, para que Jesus envie seus anjos a visitar cada uma dessas pessoas, para que as nossas casas de milagre, as pessoas cheguem e vejam acontecer coisas sobrenaturais, e elas chamem outras. Sabe o que começou a acontecer, irmão? Um mês de oração,
A gente intercedendo todos os dias pelo mesmo propósito. Sabe o que começou a acontecer? Começou a chegar gente nas casas de milagre. Começou a chegar gente na igreja. Todo domingo tem visitante. Isso aí é fruto daquilo que nós geramos no mundo espiritual. Vida de oração. Depende só de você. Entrar no teu quarto, fechar a porta, ficar em secreto e falar com Deus. Deixar Deus falar na tua vida. Nós precisamos entender a importância de Deus falar na nossa vida. Tudo que foi criado, tudo que foi estabelecido pela palavra de Deus. Ou seja, o que Deus quer construir na nossa vida, fazer na nossa vida, será através da palavra dEle. Então é importante eu entender que se eu entro num santo dos santos, Ele vai falar na minha vida e vai estabelecer coisas novas para a minha vida, em todas as esferas que eu preciso. Vocês estão aí? Mas deixa eu explicar uma coisa. Quantos já foram orar a Deus e Deus não respondeu, além de mim? Aí você orou de novo, Deus não respondeu. Aí você orou de novo, parece que Deus respondeu um não. Porque Deus responde não responde? A gente vai, chega todo alegrinho lá e fala com Deus. Ai, Senhor, Tu és maravilhoso, Tu és lindo. Aquela coisa, aquela melação. Aí Deus fala, não, filho. Quantos se chateiam além de mim? Quantos sabe quantos não tem na Bíblia de Deus? Vários. Quantos sabem? Eu fui estudar isso. Tem 365 não de Deus para a humanidade. Um para cada dia para você. E eu descobri também que o não de Deus é um não que forja caráter na nossa vida. Então quando você entrar na presença de Deus e você receber um não de Deus, comece a se alegrar e dar glória a Deus, porque esse não está forjando caráter em você dele. Mas é através da vida de oração que nós vamos alcançar todas as coisas que nós queremos, porque é no mundo espiritual que nós temos autoridade. Posso convidar você a ficar de pé?